Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Glória a Deus. Glória a Dio. Muito obrigado, pastor Henrico, pelo carinho de sempre. Grazie, Pastor Enrico, per l'affetto di sempre. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. È un'allegria essere con voi di nuovo E poder servi-los do pão sagrado da mesa do e Senhor. poter mangiare insieme il pane sacro dalla tavola del Signore. Não consigo esconder a minha alegria Non riesco a nascondere la mia allegria de ter reencontrado nosso amigo Aldo, que já nos di hospedou aver algumas ritrovato il vezes lá no norte. nostro amico Aldo che ci ha ospitato alcune volte al nord. Muito bom revê-lo. Molto bello rivederti. Eu tenho uma palavra de Deus para E vocês, io ho una parola di Dio per voi. mas antes eu queria me apresentar um pouquinho melhor. Ma prima vorrei presentarmi un po' meglio. Estou acompanhado da minha esposa Kelly, Mi como sta já foi dito. accompagnando mia moglie Kelly, come è stato Esse ano nós detto. vamos completar 28 anos de E casados. quest'anno noi raggiungeremo 28 anni di matrimonio. Mas eu queria mostrar para vocês Ma io volevo farvi vedere uma foto da nossa família. una foto della nostra Ela famiglia. é de dezembro do ano passado, Spegnete un po' le luci qui, grazie. È di dicembre dell'anno scorso. e quando a minha caçula, que está ali no meio, se casou. È quando la mia figlia più piccola si è sposata. Então aqui nós temos eu e a Kelly lá do lado esquerdo de E vocês. quindi abbiamo io e Kelly dal lato sinistro E Kelly está segurando a nossa neta. e Kelly ha Keila Maria. ha in braccio la nostra nipotina. No meio está o casal de noivos, In mezzo ci sono gli sposi, nossa filha Lissa e o nosso genro Caleb. la nostra figlia Liz e il nostro genero Caleb. E aqui à direita de vocês, E meu alla filho vostra Israel, destra Israel, ao lado da nossa nora Priscila, di fianco a Priscilla, e o nosso netinho mais novo, que é o Phineas John. e il nostro nipotino più piccolo che è Phineas John. Agora, no mês de setembro, Nel mese di a settembre Ila completa 3 anos la bimba completa 3 anni e o Phineas vai completar 1 aninho. e il bambino 1 anno. Alguém disse que depois que a gente vira avô, Qualcuno dice che dopo che diventiamo a nonni, gente só enxerga os netos. noi vediamo solo i nipoti. Eu acho que isso é um exagero, Penso che è mas de un'esagerazione. qualquer forma, às vezes eu Comunque, tenho a vontade de mostrar essa foto da minha Ho voglia família. di far vedere l'altra foto della mia famiglia completa, la prossima. Nós somos pastores na cidade de Curitiba, no sul do Brasil. Noi siamo pastori nella città di Curitiba, nel sud del Brasile, E não existe uma foto da igreja para mostrar. e non c'è una foto della chiesa per A far igreja não vedere. é o prédio, é o povo. La chiesa non è il palazzo, ma è la gente. Mas até mesmo isso é difícil, porque nós temos 4 cultos no Ma domingo. anche questo è difficile perché abbiamo 4 culti alla domenica. Mas nós temos uma foto de uma dessas Abbiamo nossas una reuniões. foto di uno degli incontri di domenica. E eu queria repartir isso com vocês Volevo também. condividere questo con voi. Então é isso. Quindi è questo. Bom, Bene. aqueles de vocês que estiveram na conferência, Per quelli di voi che siete stati alla conferenza, não só nos ouviram falar bastante sobre jejum, non soltanto ci avete visto parlare tanto del digiuno, como também saíram de lá com um livro sobre o assunto. come siete usciti di là con un libro sull'argomento. Mas para aqueles que não puderam participar, Ma per coloro che non hanno potuto partecipare, tive a impressão de ter visto alguns exemplares do livro para ho avuto l'impressione che c'era qualche tenho esemplare certeza del se eu tô libro da...
Ok, ele se chama Cultura do si Jejum chiama La cultura del digiuno e é uma exposição bíblica e ed è teológica, un'esposizione biblica e teologica, também histórica do jejum, anche storica riguardo questo mas também com argomento, muito ensino prático e fisiológico ma dessa con tanti disciplina. insegnamenti pratici e anche fisiologici riguardo a questa disciplina. Eu tenho tanto um prefácio como um apêndice do livro, foi escrito pelo médico que me acompanha nessa prática. Io sia la prefazione che la chiusura del libro è stato scritte dal dottore che mi accompagna in questa fase Tem muitas orientações práticas que vão te ajudar. e ci sono molti orientamenti pratici che ti aiuteranno. Quando eu divulgo o livro lá no Brasil, que é a Quando- minha publicação mais recente, Quando promuovo il libro in Brasile, che è la mia pubblicazione più eu recente, normalmente brinco com as pessoas, só o que você vai economizar em comida já vale o investimento do livro. normalmente dico alla gente, solo quello che economizerai col cibo, non mangiando, ti vale già la pena comprare il libro. Mas Ma os grandes benefícios, i grandi benefici eles são, na verdade, outros. sono veramente altri. Então, pegando assim do menos importante para o E mais, quindi partendo dal meno importante al più eu importante, diria que no mínimo ele vai abençoar a sua saúde, io direi che minimo benedirà la tua salute, fazer bem ao seu corpo, farà bene al tuo corpo, ele vai abençoar a sua alma e as suas benedirà la tua emoções, anima e le tue emozioni, mas ele também vai afetar profundamente a sua vida ma espiritual. toccherà profondamente la tua vita spirituale. Então fica aí o encorajamento. Quindi rimane lì un incoraggiamento, Mas hoje eu não quero falar de jejum, ma oggi non parlerò di questo, nem jejuar. né digiunerò. Me fizeram promessas maravilhosas Mi sobre a hanno comida fatto romana. promesse meravigliose riguardo al cibo A romano. gente deixa o jejum para a partir de amanhã. Lasciamo il digiuno per domani. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Seconda Re, capitolo 13. Nós vamos ler do verso 14 até o 19. Leggeremo dal verso 14 al 19 E vamos fazer isso direto no italiano. e facciamo direttamente qui. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte e Joas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: Padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco, ed egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re e poi disse: apri la finestra verso oriente. E Joas aprì. Allora Eliseo disse: tira. Ele tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai la Siria ad Afec sino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. E Joas le prese. Ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Egli lo percorse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. Bom, o que esse texto pode nos oferecer? Bene, che cosa ci offre questo testo? Mais do que um relato histórico, Più di un relato storico, mais do que um registro cronológico da história de um povo, più di un registro cronologico della storia di un a popolo, perspectiva que o Novo Testamento nos dá de registros como esse la prospettiva che il Nuovo Testamento ci dà riguardo a registri come é questo de que eles nos ensinam. è che loro ci Então, em insegnano. Romanos 15:4, E quindi in Romani nós 15:4 lemos que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. noi leggiamo che tutto ciò che è stato scritto per Em insegnarci. 1 Coríntios, no capítulo 10, In prima ai Corinzi, capitolo 10, a palavra de Deus também nos mostra la parola di Dio ci mostra que essas coisas que aconteciam, che come queste os cose che israelitas, succedevano con gli israeliani elas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. sono state scritte per il nostro avvertimento, per il nostro insegnamento. Então, o que é que nós podemos aprender com esse registro E histórico? quindi cosa possiamo imparare da questo registro storico? Ele tem algo para orientar a mim e a você na prática da vida cristã Lui hoje. ha qualcosa per orientarci, me e te, nella vita cristiana. Então, eu gostaria que a gente resumisse a história E quindi vorrei riassumere un po' questa storia antes de tentar entender os princípios. prima di cercare di comprendere i principi. Eliseu já estava com a idade avançada. Eliseo aveva già un'età O avanzata. texto que nós lemos destaca isso, que ele estava doente. Il testo che noi leggiamo distacca questo, dice che lui era già malato. E esse é o último episódio da vida de Eliseu. Ed è l'ultimo episodio della vita di Eliseo. Logo depois disso, ele morre. Appena dopo questo è morto. Se você também fizer uma conta Se fai un conto de quantos reis Eliseu serviu no seu di ministério quanti re Eliseo ha servito durante il suo e a ministero duração do reinado desse
desses reis. e la durata del regno di ognuno di questi re, Então ele estava muito velho nessa ocasião. puoi capire che lui era molto vecchio in idade questa già molto occasione. avanzata. L'età era molto avanzata. Então nós precisamos entender o que é que está E acontecendo. quindi dobbiamo comprendere quello che sta succedendo. A Bíblia nos fala que Jeoás, rei de Israel, vem para visitá-lo. La Bibbia dice che Joas, re di Israele, viene a visitarlo. E eu vejo isso apenas como uma mera visita social. E vedo questo come una visita soltanto sociale. Ele vem praticamente para se despedir do homem de Deus, está dando sinais que vai falecer. Lui viene soltanto a salutare l'uomo di Dio che ha già dei segni che fra poco se ne andrà. Mas Eliseu não desperdiça aquela última oportunidade de ser um instrumento de Deus. Ma Eliseo non butta via questa ultima opportunità di essere usato da Dio. Então ele manda que o homem pegue o arco e E flechas. quindi lui dice a questo uomo di prendere in mano l'arco e frecce. E o rei fez isso. Il re ha fatto Ele manda o questo. rei abrir a janela, Lui dice al re di aprire la finestra, atirar uma flecha, tirare una freccia, para só depois disso ma solo dopo questo Eliseu começa a profetizar. Eliseo inizia a profetizzare. E ele estabelece um paralelo entre o ato que ele propõe ao rei E lui stabilisce un parallelo tra l'azione che lui suggerisce al e a re mensagem que ele está entregando da parte de e il Deus. messaggio che lui sta dando da parte di E Dio. diz, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os E lui sírios. dice, questa è la freccia della vittoria del Signore contro i Siri. A Síria ficava ao norte de Israel La Siria era al nord di e Israele eles estavam em guerra já por muitos anos. e loro erano in guerra già da molti anni. Era uma batalha geracional. Era una battaglia generazionale. Então a nação de Israel se fortalecia e ganhava E terreno. quindi Israele si fortificava e guadagnava terra. Depois os sírios é que se fortaleciam e recuperavam o Poi i terreno Siri si perdido. fortificavano e recuperavano di nuovo quella Isso já terra. vinha durando há muito tempo. E questo andava avanti da molto tempo. Aquilo havia se tornado uma espécie de batalha sem fim. Era ormai una battaglia senza fine. Mas agora a palavra profética vem. Ma ora la parola profetica De viene que o rei Joás não apenas iria ferir o inimigo com quem estava em guerra, di che il re Joaz non soltanto avrebbe ferito il nemico con il quale lui era in guerra, mas queria feri-lo até os consumir. ma che l'avrebbe ferito fino a consumarlo. Ou seja, aquela batalha seria definitivamente ganha. Cioè quella battaglia sarebbe stata vinta O definitivamente. problema se resolveria de uma vez por Il todas. problema sarebbe risolto una volta per tutti. Mas o que nós vemos a seguir Ma quello che noi vediamo dopo é que a forma como o rei è reage, che la forma con la quale il re reagisce ela realmente aborrece ao homem de Deus. dà molto fastidio all'uomo di O Dio. verso 19 diz que Eliseu se indignou muito. E il versetto 19 dice che Eliseo si adirò molto. Na verdade, o original fala dele com raiva. La verità è che l'originale dice che proprio lui era molto arrabbiato. Por que Eliseu agiu dessa forma? Perché Eliseo ha agito in questa maniera? Porque quando o homem lança aquela flecha pela janela, Perché quando lui tira questa freccia oltre la finestra, aquilo era um ato profético. era un atto Era profetico, uma encenação profética. era una scena profetica. Então, Eliseu está dizendo para ele, essa é a flecha da vitória do Quindi Senhor. Eliseo sta dicendo, questa è la freccia della vittoria del Isso não Signore. significa que aquela flecha ia se transformar num míssil balístico de alta potência Questo non significa che quella freccia sarebbe diventata un missile balistico di alta e que potenza ia destruir completamente o acampamento do e che inimigo. avrebbe distrutto il nemico. A flecha provavelmente não foi muito longe além do quintal da casa de Eliseu. La freccia probabilmente non è andata molto oltre la casa di Eliseo, Mas ela era uma declaração no reino ma era espiritual. una dichiarazione nel regno Eliseu está spirituale. levando aquele homem a dizer, eu entro numa batalha que dessa vez será resolvida, definitivamente ganha. Dio sta dicendo a quell'uomo, io sto entrando in una battaglia che sarà finalmente vinta per sempre. Então, com aquela palavra E profética, quindi su quella parola profetica, eu imagino que não há a menor chance de que o rei não tenha entendido o que estava io immagino acontecendo. che non c'era un modo che il re non avesse capito il messaggio. Então Eliseu diz para ele, agora você vai atirar no chão. E quindi Eliseo dice, adesso punterai verso terra. Então nós temos que deduzir que o homem entendeu que aquilo é uma continuação do ato E profético. noi dobbiamo comprendere che quello era, il re avrebbe capito che quello era una continuazione dell'atto Eu profetico. não acho que o rei pensou, deve ter um sírio escondido no chão, infiltrado aqui, que tem que ser eliminado. Non penso che il re ha pensato, magari c'è un sirio nascosto sottoterra e Dio mi dice di tirare la freccia. Então ele atira no chão, E quindi lui spara contro e terra ele faz isso por 3 vezes. e lo fa per 3 volte. Mas na terceira ele para. Ma nella terza si ferma. E é justamente o ato de parar na terceira vez Ed è giustamente l'atto di fermarsi alla terza que volta deixa Eliseu bravo e che lascia indignado. Eliseo indegnato. E diz, por que é que você parou na E terceira? dice, perché ti sei fermato alla terza? Você tinha que ter ferido 5 ou 6 vezes no Dovevi chão. ferire 5 o 6 volte il pavimento. E aqui nós temos o que eu quero chamar a sua atenção. E lì abbiamo quello che voglio chiamare la tua attenzione. Eliseu diz, então você teria ferido o inimigo até o consumir. Eliseo dice, allora tu avresti ferito il nemico fino a Mas distruggerlo. agora você só vai feri-lo 3 vezes. Ma ora lo ferirai solo 3 volte. Vamos voltar na palavra profética do
do início, quando a flecha foi atirada. Torniamo nella parola profetica all'inizio, quando la prima freccia è stata tirata. Deus diz ao rei Joás, você vai ferir o inimigo até os consumir. Dio dice a Joas, tu ferirai il nemico fino a consumarlo. Mas quando ele atira só 3 vezes e para, Ma quando lui spara solo 3 volte e si ferma, Eliseu está dizendo, você limitou a ação de Deus em apenas 3 vitórias. Eliseo sta dicendo, tu hai messo un limite nell'agire di Dio di solo 3 E volte. com 3 vitórias você não consegue exterminar o E exército. con 3 vittorie tu non riesci a sterminare un popolo. Então Eliseu viveu numa geração que estava continuamente em guerra. E quindi Eliseo ha vissuto in una generazione che era continuamente in guerra. Ele sabia que 3 batalhas não ganhavam uma E guerra. lui sapeva che 3 battaglie non vincono una guerra. Mas de alguma forma, Ma in qualche maniera aquele homem se conformou com algo menor do que o que Deus lhe prometeu. quell'uomo si è accontentato di qualcosa più piccola di ciò che Dio l'aveva promesso. Por alguma razão, consciente ou inconsciente, Per alcuna ragione, cosciente o ele inconsciamente, decide que 3 está bom. lui decide che 3 va bene. Mas com 3 ele não vai alcançar o que Deus Ma prometeu. con 3 non raggiungerà ciò che Dio aveva per lui. E de alguma forma ele limitou a provisão divina. E da qualche modo lui ha messo un limite alla provvigione divina. E o verso 25 diz que ele ganhou 3 batalhas, exatamente E il 3. versetto 25 dice che questo re ha veramente vinto 3 battaglie. Mas apesar de ter um certo nível de vitória, Ma anche se lui ha avuto un certo livello di vittoria, ele não viveu aquilo que Deus havia provisionado para que lui ele non vivesse. ha vissuto ciò che Dio aveva promesso. Que Per me quel tempo. leva a questionar nossas definições de fé e incredulidade. Quello che mi porta a mettere in gioco cosa è la nostra definizione di fede o incredulità. Às vezes nós achamos que quem crê, crê com toda a fé que é possível ter. A volte noi pensiamo che chi crede, crede con tutta la fede che è possibile avere, Mas que o que duvida não tem fé nenhuma. ma che colui che dubita non ha nessuna fede. Então nós pensamos só nos extremos. E quindi noi pensiamo solo agli estremi. Ou tem 100% de fé ou não tem fé nenhuma. O c'è 100% di fede o zero fede. Mas a maioria das pessoas transita em algum lugar aqui no meio. Ma la maggior parte delle persone cammina in un qualche posto qua in mezzo. Elas normalmente não são totalmente incrédulas, Normalmente non sono completamente increduli, mas não se inclinam a usar toda a fé que poderiam. ma non si portano a usare tutta la fede che E dovrebbero. porque a gente vê nelas um pouco de fé, E perché noi vediamo in loro un po' di a fede, gente não as classifica como incrédulas, noi non classifichiamo loro come mas increduli, muitas dessas pessoas estão deixando de viver o melhor de Deus para ma suas molte di vidas, queste persone non stanno vivendo il meglio di Dio per la loro vita, porque não usaram a fé como deveriam. perché non hanno usato la fede come dovevano. Então, quando eu olho para esse texto, E quindi quando io guardo questo eu vejo testo, duas pessoas completamente diferentes. io vedo 2 persone completamente diverse. O rei de Israel, Il re di Israele, que parece ter se conformado com algo menor do que o que Deus che prometeu, sembra che si accontentava di qualcosa di più piccolo che di ciò che Dio aveva promesso. ele joga no time dos conformados, Lui gioca nella squadra degli accontentati, daqueles que realmente se contentam com algo menor. di quelli che si accontentano di qualcosa più Mas a piccola. razão pela qual Eliseu fica muito Ma indignado la ragione per la quale Eliseo diventa veramente é arrabbiato porque Eliseu joga num time diferente. è perché Eliseo gioca in un'altra squadra. Eliseu é do time dos Lui inconformados. è della squadra di quelli che non si accontentano. Ele não consegue entender como alguém que tem uma provisão para vencer completamente o inimigo aceita apenas 3 Lui vitórias. non riesce a comprendere come qualcuno che ha avuto una parola che avrebbe vinto completamente un nemico si accontenta di 3 vittorie. Agora, antes de falar do estilo de cada um deles, Ma prima di parlare dello stile di vita di ognuno di uma loro, observação importante. c'è un'osservazione Quem importante. determina a quantidade de vitórias que você terá? Chi determina la quantità di vittorie che tu avrai? Não é Deus de forma unilateral que faz Non è isso. Dio in modo unilaterale che fa E não questo. importa se ele te prometeu algo. E non importa che lui ti abbia promesso Se anche você não qualcosa. agir à altura do que ele falou, Se tu non agirai all'altezza di ciò che lui ha você detto, pode viver algo inferior àquilo que ele te tu vivrai disponibilizou. qualcosa di più piccolo di ciò che lui ti aveva detto. Quem determinou a quantidade de vitórias foi o próprio rei, não Deus. Chi ha determinato la quantità di vittorie è stato il proprio re, non Dio. E nós precisamos de um entendimento E noi dobbiamo comprendere que o lugar que vamos alcançar che il espiritualmente luogo che noi arriveremo spiritualmente não é determinado por Deus de non forma è unilateral. determinato da Dio assolutamente. Ele disponibiliza recursos, Lui disponibilizza Ele le faz risorse, promessas, lui fa promesse, mas nós somos responsáveis ma noi siamo por responsabili decidir até onde vamos. per decidere fin dove andremo. Então a primeira coisa que eu quero destacar E hoje quindi la prima cosa che voglio dare enfasi oggi é o poder que uma atitude tem. è il potere che un'attitudine ha.
tanto em se conformar com algo menor, tanto con accontentarsi di qualcosa di più piccolo, como aquela decisão de não se come conformar. quella decisione di dire non mi accontento. Muitas vezes nós não paramos para pensar no quão sérias nossas atitudes podem ser. Molte volte non ci fermiamo a pensare quanto sono serie le nostre attitudini. Elas têm o poder de determinar o nosso destino. Loro hanno il potere di determinare il nostro destino. Então nós vemos que Deus prometeu àquela geração que saiu do Egito, E quindi noi abbiamo visto Dio che ha promesso a quella generazione che sarebbe uscita que ele, dall'Egitto, que ele os levaria para a terra che prometida. avrebbe portato loro alla terra promessa. Mas daquela geração inteira, Ma di quella generazione intera, só 2 homens entraram na terra solo 2 prometida. uomini sono entrati nella terra O resto promessa. não. E gli altri no. Em Hebreus E 3:19, Ebreo 3,19 vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. dice, abbiamo visto che non hanno potuto entrare a causa della loro incredulità. Mas os 2 que entraram, Ma i 2 che sono o que entrati, eles tinham diferente dos outros? cosa avevano di diverso degli altri? Justamente a fé, Giustamente la fede, a atitude correta. l'attitudine corretta. Enquanto a maioria está reclamando que a terra está cheia de gigantes, Mentre la maggior parte di loro reclamavano che la terra era piena di giganti, Josué e Caleb estão agindo de forma diferente. Giosuè e Caleb stanno agendo in un modo diverso. Eles olham para aqueles gigantes e diz, ausentou-se deles a sua segurança. Loro guardano quei giganti e la Bibbia dice che si è assentata da loro la loro sicurezza. Eles dizem, o Senhor é conosco. E loro dicono, ma il Signore è con noi. Nós vamos consumi-los como pão. Noi li consumiremo come del pane. Então, quando você compara os 2 que entraram Quindi quando tu compari i 2 che sono com o entrati resto da geração que ficou de con fora, il resto della generazione, o que eles tinham em comum? cosa avevano in comune? Todo mundo tinha o mesmo Deus, Tutti avevano lo stesso Dio, todo mundo tinha a mesma promessa tutti avevano la stessa e promessa todo mundo tinha o mesmo desafio. e tutti avevano la stessa sfida. Eram os mesmos gigantes com o mesmo tamanho para Erano gli todo mundo. stessi giganti con la stessa misura per tutti quanti. Mas o que fez a diferença no destino dos 2 em relação aos Ma demais? quello che ha fatto la differenza nel destino di questi 2 riguardo agli altri A atitude que cada um dos grupos è tem. l'attitudine che ognuno di questi gruppi ha avuto. Então nós precisamos entender o quão determinante isso pode E ser. quindi dobbiamo comprendere quanto è determinante questo. Basicamente, Basicamente, não adianta você ter uma palavra profética, non serve che tu abbia una parola profetica, como a geração de Israel tinha ao come sair la do Egito, generazione di Israele aveva, e como o rei de Joás e recebeu. come il re Joaz ha O ricevuto. que nós precisamos entender é a importância de interagir com a palavra Quello che profética. noi dobbiamo comprendere è l'importanza di interagire con la parola profetica. Então, quando você olha, por exemplo, para Abraão, E quindi quando tu guardi, per esempio, Abramo, Deus fez uma promessa extraordinária. Dio ha fatto una promessa Quando straordinaria. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da Quando Dio terra, dice in te saranno benedette tutte le famiglie della Paulo terra, explica aos Gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Paolo spiega ai Galati che Dio ha preannunciato il Vangelo ad Abramo. Então pensa numa promessa grande e E poderosa. quindi immagina una promessa grande e potente. Não era só o plano de Deus para Abraão. Non era soltanto il piano di Dio per Abramo, Dizia respeito ao plano redentor de Deus para toda a parlava di humanidade. tutto il piano di redenzione di Dio per l'umanità. Mas depois de fazer a promessa, Ma dopo aver fatto la em promessa, Gênesis 18, in 19, Genesi a 18-19, Bíblia diz que Deus escolheu Abraão la Bibbia dice che Dio ha scelto Abramo para que ele ordenasse aos seus filhos affinché lui ordinasse ai suoi e à figli sua casa depois e dele alla sua casa dopo di que lui guardasse o caminho do Senhor di camminare nelle strade, praticassem nelle a vie del giustizia e o Signore, juízo. che praticassero la giustizia e il e o giudizio. próprio Deus diz assim, E il proprio Dio dice così, para que eu faça vir sobre Abraão affinché io faccia venire su Abramo aquilo que eu tenho falado a seu ciò respeito. che ho detto a suo riguardo. Ou seja, o que Deus falou Cioè, ciò che Dio ha detto não ia se cumprir de forma automática non e si sarebbe espontânea. compiuto in modo automatico e spontaneo. Deus está dizendo para que o que eu falei possa Dio sta acontecer, dicendo affinché ciò che io ho detto possa succedere, Abraão tem que fazer a sua parte. Abramo deve fare la sua parte. Em outras palavras, In altre parole, interagir com a palavra profética. interagire con la parola É profetica. disso que Paulo fala a seu discípulo Timóteo. E dice, è di questo che Paolo parla al suo discepolo Em Timoteo. 1 Timóteo 1,18, In 1 Timoteo 1,18 ele diz de acordo com as profecias que foram dice, ditas a teu secondo le respeito, profezie che sono state dette a tuo riguardo, combate firmado nelas, combatte fermo in queste o bom combate. il buon Em combattimento. outras palavras, In altre parole, luta por isso. lotta per questo. Lá no Brasil nós temos uma frase que a gente diz, não espere sentado. In Brasile abbiamo una frase che dice non aspettare seduto. Você precisa lutar para que isso Deve aconteça. lottare affinché le cose succedano. Porque a interação com Deus ela é fundamental. Perché l'interagire con Dio è fondamentale. Então, ainda na minha adolescência, E quindi ancora nella mia eu um dia adolescenza, estava lendo a história de Gideão.
Io un giorno stavo leggendo la storia di e isso Gideone realmente mexeu comigo. e questo mi ha veramente toccato. Porque a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a Gideão Perché la Bibbia dice che un angelo del Signore è apparso a e Gedeone falou com ele. e ha parlato a lui. Eu não sei como você lê a Bíblia, E non so come tu leggi la mas eu Bibbia, gosto de ler a Bíblia me imaginando lá dentro da ma a me história. piace leggere la Bibbia immaginando che sono dentro la Eu storia. troco de lugar com os personagens. Io prendo il posto dei Eu personaggi. tento olhar o texto nas diferentes perspectivas. Cerco di guardare il testo su tutte le Eu fico prospettive. tentando imaginar, e se fosse comigo hoje? Cerco di immaginare, se fosse con me oggi, Um anjo aparecer e falar com você un angelo che appare e ti não parla, é uma coisa comum. non è comune. Não é que nem o vizinho te dando bom dia no Non è come portão un pela vicino manhã. che ti fa buongiorno. A Bíblia fala de pessoas que estremeceram de medo La diante da Bibbia dice aparição di de anjos. uomini che hanno tremato di paura davanti a un Eu fico angelo. pensando, se um anjo viesse falar comigo, E io immagino che se un angelo appare davanti a se eu me, teria coragem de responder alguma se coisa. avrei avuto il coraggio di rispondere a lui Mas quando o anjo qualcosa. aparece para Gideão Ma quando l'angelo appare a e Gedeone diz, o Senhor é contigo, homem e valente, dice il Signore è con te, uomo valoroso, o Gideão enfrenta o anjo. Gedeone affronta l'angelo E ele diz para o anjo, se o Senhor é e conosco, lui dice: ma se il Signore è con o noi, que é feito das maravilhas que nos cosa contaram è nossos stata delle pais? meraviglie che ci raccontavano i nostri padri? Eu fico pensando, o homem era realmente corajoso, Io penso, ma questo ha un coraggio tremendo, ousado. è abusato. Ele está dizendo, se você diz que Abusato Deus no, está come si conosco... dice in italiano? Audace, è audace, sì. Ok, abusado é bem È brasileiro. abusato in italiano è altra cosa. Ok. No, non è questo passaggio. Quando falamos de uma atitude como essa, Quando parliamo di un'attitudine come nós questa, estamos falando de alguém que está alimentando uma indignação dentro de noi si. stiamo parlando di qualcuno che sta alimentando una scontentezza dentro di É sé. como se ele estivesse dizendo ao anjo, se o Senhor é È conosco, come se lui stesse dicendo all'angelo: se Dio è con noi, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? dov'è l'unzione di miracoli della generazione di Cadê a Mosè? unção de conquista da geração de Dov'è Josué? l'unzione di conquista della generazione Se di o Senhor é Giosuè? conosco, Se il Signore è con por noi, que aqui a gente só vive de história de avivamento passado? perché sentiamo solo storie riguardo a risvegli passati? Por que as coisas não estão acontecendo Perché agora? non stanno succedendo ora le cose? Cadê as maravilhas que os Dove nossos sono le pais nos contaram? meraviglie che i nostri padri ci Se o Senhor é raccontavano? conosco, Se il Signore è con noi, eu quero ver o sobrenatural voglio vedere il agindo. sovrannaturale che Isso agisce. é o grito de um inconformado. Questo è un grido di uno che non si accontenta. Agora, a pergunta a ser feita é, Allora, la domanda a fare è questa. Gideão era um inconformado Gedeone era uno che non si accontentava porque Deus o escolheu, perché Dio l'ha scelto ou Deus o escolheu o Dio l'ha scelto porque ele era um inconformado? perché lui non si accontentava. Eu acredito na segunda E io opção, penso che sia la seconda opzione. porque o que a palavra de Deus nos diz, Perché quello che la parola di Dio ci dice lá no segundo livro de nel Crônicas, secondo libro di no Cronache, capítulo nel 16 capitolo 16, e no versículo 9, nel versetto é 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, è che il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra procurando aqueles cujo coração seja inteiramente dele. per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno cuore integro verso di Lui. É para esses que Deus vai mostrar È a sua per força. questi che Dio mostrerà la sua Ele não vai forza. mostrar a sua força para todo mundo. Lui non farà vedere la sua forza a tutti quanti. Seus olhos estão procurando. I suoi occhi stanno cercando. Onde estão aqueles Dove sono quelli cujo coração é totalmente che il meu? loro cuore è completamente mio? Porque para esses Perché per questi eu vou mostrar minha força. io mostrerò la mia Não forza. são todas as pessoas que Non vão ver o sono poder de Deus. tutte le persone che vedranno il potere di Deus Dio. está procurando gente que o leve a sério. Dio sta cercando gente che lo prenda sul serio. Deus está procurando gente que não aceite viver sem o Dio sobrenatural. sta cercando gente che non accetta di vivere E quando senza ele il incontra esses sovrannaturale. E inconformados, quando lui trova questi inconformati, pode ter certeza que ele vai escrever uma história puoi diferente. avere certezza che lui scriverà una storia diversa. Então a razão pela qual Eliseu está indignado com o rei E Joás quindi la ragione per la quale Eliseo è indignato contro é Joas porque ele sabe que o conformismo limita. è perché lui sa che se accontentarsi ti limita. Por outro lado, Dall'altra quando parte, nós não nos conformamos, quando noi non ci isso conformiamo, amplia completamente os horizontes questo apre totalmente i nostri orizzonti e afeta com certeza o nosso e destino. tocca sicuramente il nostro destino. Então, depois de entender o poder de uma atitude, E quindi, dopo aver compreso il potere di eu un'attitudine, quero destacar em segundo lugar voglio andare a vedere in secondo luogo a importância de que nós não podemos aceitar menos do que aquilo que nos foi prometido. l'importanza di che noi non possiamo accontentarci di meno di ciò che ci è stato promesso. Então, toda a promessa de E Deus, quindi
Quindi ogni promessa di Dio ela revela a vontade de Deus para rivela nós. la volontà di Dio per noi. Mas nós precisamos entender algo sobre as promessas Ma de noi Deus. dobbiamo comprendere qualcosa riguardo le promesse di Dio. Existem promessas que são Ci incondicionais sono delle promesse che sono e incondizionate que elas vão acontecer, quer você acredite, quer e não. che succederanno che tu creda o meno. Então a Bíblia promete que nosso Senhor Jesus voltará. E quindi la Bibbia promette che il nostro Signore Gesù Então, ritornerà. quer você acredite nisso, quer não. Che tu ci creda o meno, Quer você esteja pronto ou não. che tu sia pronto o no, Ele vai voltar. lui tornerà. Mas há promessas Ma ci sono delle que promesse são condicionais. che sono condizionate. E para essas, E per queste nós precisamos agir de forma correta. noi dobbiamo agire in un modo corretto. Então não adianta ouvir Deus dizer, você vai consumir os inimigos até os E consumir. quindi non serve sentire da Dio, tu consumerai i tuoi nemici Mas fino alla fine. alimentar um sentimento de que 3 está bom. Mentre tu alimenti in te un sentimento di Porque che com 3 va isso nós bene. limitamos o que Deus tem para Perché con fazer. questo limitiamo quello che Dio sta facendo. Agora, a razão pela qual Eliseu ficou tão indignado Ma la ragione per la quale Eliseo è rimasto così scontento é porque, como nós falamos antes, ele jogava em outro time. è perché, come abbiamo detto prima, lui gioca in un'altra squadra. Então, se a gente for traçar um perfil de comportamento de Quindi se Eliseu, noi creiamo un profilo del comportamento di Eliseo, baseado naquilo que a palavra de Deus nos revela, basato in quello che la Bibbia ci rivela, com certeza ele está no time dos inconformados. sicuramente lui è nella squadra di coloro che non si accontentano. Então, como Eliseu aparece na história, na narrativa bíblica? E qui come Eliseo appare nella storia biblica? Quando Elias desiste do seu Quando ministério. Elia desiste del suo ministero. Então, Deus fala para Elias, E quindi Dio dice a Elia, antes de você parar, prima di fermarti, eu vou pedir para você algumas últimas coisas. io ti chiederò alcune ultime Em cose. primeiro lugar, você vai ungir Jeú, rei de Israel. In prima ungerà Jehù, re di Israele, Você vai ungir Azael, o próximo rei da Síria. ungerà Asael, re della E Siria, Deus disse, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. e dice ungerai Eliseo, profeta, al posto tuo. É a única vez que você vai achar essa frase na Bíblia. È l'unica volta che troverai questa frase nella Bibbia. Alguém sendo ungido profeta no lugar do outro. Qualcuno che è unto profeta al posto di un altro. Porque o ministério é algo tão sério Perché il ministero è qualcosa di così que serio até para o cara desistir, ele tem que ser che anche responsável. per desistere tu devi essere Deus diz, responsabile. arruma um substituto. Dio sta dicendo trova un sostituto. Mas quem escolheu o Ma substituto? chi ha scelto il sostituto? Não foi Elias. Non è stato Elia, Foi Deus. è stato Dio. Assim como Deus escolheu o próximo rei de Israel, Così come Dio ha scelto il prossimo re di assim como ele Israele, escolheu o próximo rei da così come Síria, ha scelto il prossimo re della foi Siria, Deus que falou de Eliseu. è stato Dio che ha parlato di Eliseo. Até Deus mencionar o nome de Eliseu, Anche fino a che Dio parlasse del nome di Eliseo, não há nenhum registro bíblico que sugira que os dois se conheciam. non c'è nessun registro biblico che suggerisca che loro si conoscevano. Então, o que Elias fez? E quindi che cosa ha fatto Elia? Ele não ungiu Jeú, rei de Israel, Lui ungiu. non ha unto Jehù, re di e Israele, nem o rei da Síria. e né il re della Quem Siria. teve que fazer isso depois foi Eliseu. Chi ha dovuto fare questo dopo è stato A Eliseo. única coisa que ele fez foi ungir o substituto, L'unica cosa che lui ha fatto è ungere il suo sostituto, porque ele tinha desistido do ministério. perché aveva desistito del E ministero. para mim a forma dele é dizer para Deus, se alguém vai ungir esses reis, que seja o meu sucessor. E per quello che penso io è un modo suo di dire a Dio, se qualcuno ungerà questi re sarà il mio Isso é sostituto. um mistério para mim nas Escrituras. Questo è un mistero per me nelle Porque scritture. Elias é um dos maiores vultos do Antigo Perché Testamento. Elia è uno dei più grandi volti dell'Antico Testamento. Mas ele realmente existiu antes da Ma hora. lui veramente ha desistito prima del momento. Tá certo que tinha muito crédito Va bene che aveva tanto por credito tudo que tinha feito, per tutto quello che aveva foi honrado fatto, por Deus, è stato onorato da Dio, mas ele sai por desistência. ma lui esce per E é desistenza. assim que Eliseu entra. Ed è così che Eliseo Então, quando entra. Eliseu está arando a terra, E quindi quando Eliseo è lì che sta zappando la terra, e Elias vem e joga o manto sobre ele, Elia arriva e butta il suo manto su di aquilo lui. tinha um significado simbólico. Quello aveva un significato simbolico. Elias diz para ele, você sabe o que eu fiz com você? Elia sta dicendo, tu sai cosa ti ho Ao fatto. jogar o manto, simbolicamente ele estava dizendo, a unção do meu ministério será transferida para você. Quando lui ha buttato il mantello, lui stava dicendo, l'unzione che è su di me lo sto mettendo su di te. Agora, Elias, Ora, Elia, depois de Moisés, dopo Mosè, é o maior vulto do Antigo è il Testamento. più grande volto del Vecchio Eu Testamento. fico imaginando como a maioria de nós reagiria diante da notícia. Io immagino come la maggior parte di noi avrebbe reagito davanti a una notizia del De que a gente genere. está sendo convocado para substituir o Elias. Che siamo stati convocati per sostituire Elia. Começar o ministério do zero já é um desafio. Cominciare un ministero da zero è già una sfida, Mas ter que substituir um cara desse nível, ma sostituire uno di questo livello, começar logo de cara nesse nível, cominciare subito a questo livello, então isso obviamente pode ser intimidador para muitos de nós. questo ovviamente
mette un po' di paura a molti di noi. Quando Deus decide usar Josué para continuar o que Moisés começou, Quando Dio decide di usare Giosuè per continuare ciò che Mosè ha cominciato, Deus tem que ficar repetindo para Josué, não Dio ha tenha dovuto- medo, não te espante. tu hai dovuto ripetere a Giosuè tutto il tempo, non avere paura, non ti Como eu spaventare. fui com Moisés, eu vou ser com você. Come sono stato con Mosè, sarò con Por que, que Deus te. tem que ficar falando isso? Perché Dio deve ripetere Porque tanto Josué questo? estava apavorado. Perché Giosuè era disperato. E a maioria de nós também E estaria. la maggior parte di noi sarebbe stata Agora, così. Eliseu não age assim. Ma Eliseo non agisce così. Eliseu só olha para ele. Eliseo guarda E lui diz, só deixa eu despedir dos meus pais. e lui dice fammi salutare i miei E genitori fazer uma última coisa. e fare un'ultima Os cosa. mais carnais diriam que aquilo foi um churrasco. I più carnali diranno che quella è stata una Os grigliata. mais espirituais diriam que foi um sacrifício. I più spirituali direbbero che è stato un A sacrificio. verdade é que as duas coisas aconteceram. La verità è che le due cose sono Mas successe. Eliseu estava dizendo, eu estou dentro. Ma Eliseo stava dicendo io ci sono. Eu estou dentro, Io conta ci comigo. sono, conta su di E a me. partir daquele momento E ele a não partire larga da mais quel Elias. momento lui non lascia più Elia. Mas quando chegam os seus momentos Ma finais, quando arriva ai suoi momenti finali, nós temos algo que é digno de atenção. noi abbiamo qualcosa che è degno della nostra attenzione. Porque em 2 Reis, no capítulo 2, Perché in Seconda Re, capitolo 2, a palavra de Deus nos diz que Elias fala para Eliseu. la parola di Dio dice che Elia parla a Eliseo. Ele diz, olha, aguarde aqui. Lui dice aspetta qua. Os dois estavam em Gilgal. E loro due erano a Gilgal. E ele diz, o Senhor me chamou a Betel. E lui dice, il Signore mi ha chiamato a Betel. Entendi, fica aí. Ha detto, aspetta lì, Eu estou indo sozinho. io sto andando da solo. A Bíblia diz que era o último dia de La Elias. Bibbia dice che è l'ultimo giorno di Elia. Elias sabe disso. Elia sa di questo. Eliseu também sabe disso. Eliseo sa di questo. E aonde eles vão chegar naquele E dia? dove sarebbero arrivati in quel Os filhos dos giorno? profetas chegam perguntando para Eliseu. I figli dei profeti arrivano chiedendo a Eliseo. Você sabe que é hoje que Deus vai tomar o teu senhor sobre a tua cabeça? Tu sai che è oggi che il Dio prenderà il tuo Signore sopra la tua Por testa? 3 vezes Eliseu vai dizer para eles, eu E sei. per 3 volte Eliseo dirà loro, lo so. Então quando eles saem daquele lugar, E quindi quando loro escono da quel luogo, e o Elias tinha dito, fica aí que eu vou e sozinho. Elia aveva detto, stai qua che vado da solo. Eliseu diz para ele, de jeito nenhum. Eliseo dice, no, Não te deixarei, non ti lascerò. nem largarei do seu pé. Non Você lascerò, vai no, traduzir rimarrò isso. attaccato ai tuoi piedi. Eu tô colado em você. Sono attaccato a te. Eu não te largo. Non ti mollo. Não tem chance de você ir Non sozinho e c'è ficar para trás. possibilità che io ti lasci da solo. Então Elias faz o que tem que fazer Allora em Betel. Elia fa quello che deve fare a E Betel. agora ele tenta de novo pela E segunda adesso lui vez. tenta per la seconda volta. Fica aqui, Stai qua. que Deus me mandou E Dio mi ha chiesto a Jericó. di andare a Gerico. Eliseu diz, de jeito nenhum. Eliseo dice neanche Eu não morto. te largo, Non ti lascio. tô colado em você. Sono attaccato a E te. não tem chance de eu E ficar para non c'è trás. possibilità che rimango indietro. Então agora ele faz o que E tem que fazer allora em lui Jericó. fa quello che deve fare a Gerico. E pela terceira vez, E per la terza volta ele vai dizer para Eliseu, fica lui aqui, dice a Eliseo stai qua. que o Senhor me mandou ao Jordão. Che il Signore mi ha mandato al Giordano. Eliseu diz, de jeito Eliseo nenhum. dice no, Eu não vou te deixar. non ti lascio. Eu não fico longe. Non sto lontano. E chega um momento onde E a- Elias vai ficar indignado. E arriva un momento dove Elia rimane così, ci rimane infastidito. É o último dia dele. È l'ultimo giorno Eu suo. tentando me colocar no lugar E io dele. cercando di mettermi nel suo posto, Fico imaginando a vontade de ter um pouco de espaço, de Imagino- privacidade, ficar sozinho. la sua voglia di avere un po' di spazio, di stare un po' da solo. Então ele olha para Eliseu Quindi lui guarda Eliseo e basicamente ele pergunta o que é que está te faltando? e praticamente dice che cosa ti manca? O que é que você está esperando de mim? Cosa aspetti da me O ancora? que é que você não desgruda e não larga de mim? Perché non ti stacchi da me e mi molli? Está te faltando alguma Ti coisa? manca qualcosa? E parece que o Eliseu esperou isso o dia inteiro. E sembra che Eliseo aspettava quel momento tutto il giorno. Eliseu olha para ele e diz, eu quero porção dobrada do Espírito Eliseo que lo está guarda e sobre fa, você. voglio la doppia porzione dello Spirito che è su di te. Ele não está pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Lui non sta chiedendo una doppia porzione dello Spirito Eu Santo. vejo alguns pregadores falar isso, peça a porção dobrada do Espírito E Santo. io vedo alcuni predicatori che dicono chiedo una doppia porzione dello Spirito Mas se Santo. Deus responder isso, você está morto. Ho detto ragazzi, se Dio risponde a questa preghiera sei morto. Você não aguenta um dele, imagina Non duas ce la vezes o fai con Espírito uno Santo. Spirito Santo, immagina due. Ele está dizendo, eu quero porção dobrada da tua unção, Lui dice voglio una porzione doppia della tua do unzione, Espírito que opera no seu ministério. dello Spirito che opera sul tuo ministero. E o que é que está por trás dessa E declaração? cosa c'è dietro a questa dichiarazione? Primeiro, Eliseu está dizendo, Prima Eliseo sta dicendo eu não vou ser menor do que você, io non sarò più piccolo di te e eu não vou ser nem só o que você foi. e non sarò né soltanto quello che tu sei stato. É um pedido abusado, ousado. È una richiesta audace.
A Bíblia diz que Elias La Bibbia dice che Elia olha para ele e diz, dura coisa pediste. lo guarda e dice: dura cosa mi hai chiesto. A expressão usada no original hebraico La espressione usata nell'originale e ebraico traduzido como dura, e tradotta come ela dura tem dois possíveis ha significados. due possibili significati. Nenhum deles é bom. Nessuno di loro è buono. Deles significa algo difícil. Uno di loro significa qualcosa di molto A difficile outra possibilidade é algo que ofende. e l'altra possibilità è qualcosa che offende. Então, ou Elias está dizendo, você está pedindo algo muito difícil, O Elia sta dicendo: mi stai chiedendo qualcosa di molto ou ele difficile, está dizendo, magoei com esse seu o lui pedido. sta dicendo: mi sono offeso con la tua richiesta. De qualquer forma, não parece In ter qualche reagido da forma maniera correta. non sembra che lui abbia reagito nel modo giusto. E ele resolve que Deus é que vai decidir isso. E lui decide che è Dio che deciderà la Então ele diz, cosa. se você me ver quando eu for tomar de E lui você, dice: ok, se tu mi vedrai quando sarò preso in cielo, seu pedido foi la atendido. tua richiesta è stata accettata. Se você não me ver, Se non mi vedrai, seu pedido foi la negado. tua richiesta è stata negata. Então os dois vão para o E Jordão. quindi vanno al Giordano. E Elias pega a capa e abre o Jordão diante deles. Elia prende il mantello e apre il Giordano davanti a Você loro. consegue imaginar o que é isso? Tu riesci a immaginare cos'è Uma questo? geração inteira que foi a de Josué Una generazione intera, quella di Giosuè, viu esse milagre juntos uma vez só. ha visto questo miracolo una volta sola. Eliseu Eliseo tem a versão VIP. c'è la versione VIP. Ele simplesmente Lui semplicemente é o único que está acompanhando è Elias. l'unico che sta accompagnando E ele vai Elia desfrutar do momento. e lui vedrà quel momento da Eu acho que solo. alguns crentes lêem a Bíblia de um jeito muito sem Io graça. penso che alcuni credenti leggono la Bibbia in un modo troppo noioso. Ele lê que o Jordão abriu Lui legge che il Giordano si è e aperto os dois passaram a pé e i enxuto. due sono passati a E eu piedi. acho que ele imagina uma pessoa atravessando a rua na faixa de E pedestre. penso che lui vede come due che attraversano la strada nella striscia Como se fosse a pedonale. coisa mais normal do Come se mundo. fosse la cosa più normale al mondo. Eu me colocando no lugar do E Eliseu, io che mi metto nel posto di me Eliseo, controlando para não dar muito escândalo. mi controllando per non dare tanto scandalo, Imagino que, no mínimo, immagino che nel eu minimo passaria assim. io passerei così. Aquilo deve ter sido demais. Deve essere stato E meraviglioso. se fosse hoje, E se fosse oggi, teria puxado o celular avrei preso il cellulare e feito uma e selfie avrei fatto un para selfie. registrar o leito seco. Registrare il coso aperto e la strada asciutta. Aquilo deve ter sido insano. Deve essere stato E bellissimo. agora eles estão conversando. E ora stanno parlando. Imagino eles olhando para trás para o rio. Immagina pro Elias. Eliseo che guarda dietro, mamma mia. E a Bíblia diz E la Bibbia que um dice carro, uma carruagem de fogo separa os che dois. un carro di fuoco separa loro E a due. Bíblia diz que Eliseu viu, E la Bibbia dice che Eliseo ha visto quando Elias sobe ao céu no quando redemoinho. Elia è salito al cielo. E esse Eliseu viu E questo Eliseo ha visto significa uma coisa que a gente já usou mais no WhatsApp. significa una cosa che abbiamo usato molto su WhatsApp. São aqueles dois tiquezinhos azuis na Sono mensagem. quei due cosini blu nel messaggio. Mensagem recebida e lida. Messaggio ricevuto e letto. Naquele momento ele sabe In quel momento lui sa que Deus está dando o que ele pediu. che Dio ha dato quello che lui aveva chiesto. Mas ele tem que tomar uma decisão onde ele vai manter os seus Ma olhos. lui deve prendere adesso una decisione su dove avrebbe messo il suo Ele está sguardo. olhando Elias subir. Lui sta vedendo Elia che A sale, Bíblia diz que ele viu a capa ma la caindo. Bibbia dice che lui vede il mantello che E cade. agora ele tem que escolher se E ele quindi continua deve olhando para scegliere se Elias continua a guardare Elia ou se ele olha para a capa. o se guarda il mantello. Elias está indo embora e não Elia sta volta andando mais. via e non torna più. A capa, Il mantello, que já sabemos o que representa e o sappiamo manto, cosa rappresenta il mantello, ela está ficando. sta rimanendo. E Eliseu faz rapidamente sua Eliseo escolha. fa velocemente la sua scelta. A Bíblia diz que ele mira a La capa. Bibbia dice che lui guarda E ele il nunca mais mantello viu o Elias. e non ha mai più visto Elia. Agora eu fico imaginando o que está passando na cabeça Ora do... immagino ciò che sta passando nella sua testa. Ele vai lá e pega aquela capa. Lui prende il mantello. Eu imagino ele olhando para a E capa, immagino che lui guarda questo olhando mantello. para o rio, Guarda il fiume. olhando para a capa, Guarda il mantello. olhando para o rio, Guarda il fiume. olhando para a capa, Guarda il mantello. olhando para o rio. Guarda il E eu fiume. imagino ele E pensando, immagino lui che pensa: mas não existe chance de eu voltar ma col nadando. cavolo che ci torna a nuoto. Uma decisão foi tomada dentro Una dele. decisione è stata presa dentro di lui. Do nível do sobrenatural que eu já Nel experimentei. livello del sovrannaturale che ho già É daqui provato. para mais. Era da qua in su. Não é daqui para menos. Non è da qua in meno. É daqui para È frente. da qua in avanti. Não é daqui para Non è trás. da qua indietro. É assim que o inconformado È age. così che il non accontentato agisce. Ele não aceita ficar Lui estacionado em non algo accetta menor. di stare stazionato in qualcosa Quando più sabe que piccola. Deus tem algo maior. Quando sa che Dio ha qualcosa di più Agora, grande. olha que interessante, ele pega Ora, a capa, guarda che interessante, lui prende
prende il mantello, ele fere as águas com a lui capa, colpisce le acque col e o mantello, brado, o grito que ele dá quello che lui grida é: onde está o Deus de è dov'è Elias? il Dio di Elia. Ele não pergunta onde está Lui Elias. non chiede dov'è Elia. Elias foi embora e não volta Elia è mais. andato via, non torna più. Mas a pergunta é: onde está o Ma la Deus de domanda è Elias? dov'è il Dio di Elia? Porque um ciclo de avivamento de Elias Perché il ciclo di risveglio di Elia pode ter acabado, può essere finito, mas o Deus de todos os ma il avivamentos Dio di tutti i risvegli não foi embora. non è andato via. É isso que significa o È grito quello che dele. significa il suo grido, E que tem um contraste e enorme che ha un contrasto com o enorme que vai acontecer na sequência. con quello che succede dopo. A Bíblia diz que os filhos dos profetas chegam até ele La Bibbia dice che i figli dei profeti vengono da e lui falam para ele: deixa a gente procurar o corpo de e Elias. dicono facci cercare il corpo di Elia. Eliseu diz: esquece isso. Eliseo dice lasciate Eles stare. ficam insistindo. E loro insistono. E a Bíblia diz que apertaram tanto com E la Eliseu Bibbia dice che insistono così tanto con Eliseo que Eliseu diz: vão. che Eliseo dice E vai. por 3 dias, E per 3 giorni 50 homens 50 fazem uomini uma busca incessante. fanno una ricerca Então incessante eles voltam para Eliseu e tornano da Eliseo e dizem: não, não achamos nada. e dicono non abbiamo trovato E aí nulla. Eliseu vai cumprir o papel da mulher no casamento. Eliseo compie la parte della moglie nel A matrimonio. maioria dos casados sabe La maggior parte degli sposati che quando sa non ouve o che conselho quando da non mulher, ascolta il consiglio della há uma moglie grande chance ha una grande de que possibilità tudo termine com ela dizendo: che eu tutto te finirà disse, con lei che ti dice te l'ho detto, eu falei, eu te ti avisei. avevo detto, ti ho detto. E agora eles voltam E quindi loro e tornano diz para Eliseu: nós não achamos e nada. dicono a Eliseo non abbiamo trovato E Eliseu niente. diz: eu não vos disse. Eliseo dice non vi avevo Isso detto. não está registrado à toa. Questo non c'è registrato per Mas niente. normalmente nós não lemos isso Ma com a lente cultural normalmente correta. non leggiamo questo con una mente culturale corretta. Porque aquele povo queria um corpo. Perché quella gente voleva il corpo. Você precisa entender a cultura dos Tu judeus. devi comprendere la cultura dei giudei. Pensa num povo que gostava de um funeral. Pensa ad un popolo che amava un funerale. Eu não sei como é na Itália, mas acho que não é muito diferente do Brasil. Io non so com'è in Italia, ma non è molto diverso in Brasile. No Brasil, em no máximo 24 horas depois de alguém declarado morto, ele tem que ser sepultado. In Brasile, nel massimo di 24 ore dopo la dichiarazione di morte, deve essere Então, os sepolto. nossos velórios são curtos. Quindi le nostre veglie sono corte. Mas na Bíblia você vai ler velórios de 7 dias, Ma nella Bibbia vedrai delle veglie di 7 giorni, de 30 dias, 30 giorni, 40 dias, 40 giorni, 70 dias. 70 giorni. Isso só era E possível questo era solo porque possibile nos 430 anos em que viveram no Egito, perché nei 430 anni che hanno vissuto in eles aprenderam Egitto as técnicas de mumificação. hanno imparato le tecniche Di di imbalsamare os corpos. mummificazione, di imbalsamare i Então, corpi. quando as mulheres vão no túmulo de Jesus, E quindi quando le donne vanno nella tomba di elas queriam Gesù, terminar esse processo de embalsamar. loro volevano finire questo processo isso era uma cultura. di imbalsamare. Se Questa è una embalsamava o cultura. corpo para Si atrasar imbalsamava o il corpo processo de corrupção, per ritardare il processo di decomposizione para com isso affinché con poderem questo ficar chorando mais tempo. possono rimanere a piangere più Quanto tempo. mais importante e significante foi a Quanto pessoa, più importante e significante mais era la tempo eles iam persona, ficar chorando. più tempo si doveva piangere. Então aquele povo está dizendo: um homem como Elias, Quindi quella gente sta dicendo un uomo come que marcou Elia, nossa geração, che ha segnato la nostra pode ir generazione, embora e a gente não ficar chorando non ele. può andare via senza che piangiamo un Sabe, as po'. pessoas não percebem isso, Sa, la gente non percepisce mas elas questo, estão presas ao saudosismo. ma sono legate al saudosismo, Elas gostam de chorar alla os avivamentos nostalgia. que já passaram. Gli piace piangere per quello che è già successo, i risvegli di una volta. E elas não percebem o quanto são roubadas E com non isso. percepiscono quanto vengono rubate per Então lá dovuto no a Brasil questo. nós tivemos um avivamento nas décadas de 60 Lá e in 70. Brasile abbiamo avuto un risveglio nelle decade di 60 e 70. Até hoje é chamado de um movimento de renovação espiritual. Fino ad oggi è chiamato il movimento di rinnovo Deus derramou o spirituale. Espírito Santo sobre as igrejas brasileiras de uma Dio ha forma sparso impressionante. lo Spirito Santo sulle chiese brasiliane in un modo pazzesco. Mas esse avivamento, Ma questo que risveglio, durou 2 décadas, che ha durato 20 anni, ele simplesmente acabou. semplicemente è Na finito. década de 80, La década di nós 80 tivemos uma outra visitação de abbiamo Deus. un'altra Mas era visitazione, diferente da anterior. ma era diversa di quella di E prima. nessa época Deus começou a mudar o louvor e a adoração In da igreja quell'epoca brasileira. Dio ha iniziato a cambiare la lode e l'adorazione della chiesa Eu não brasiliana. estou falando de liturgia nem do estilo de música. Non sto parlando né di liturgia né di stile di Eu musica. brinco que naquela época nossos músicos eram muito ruins. Io gioco che in quell'epoca i nostri musicisti erano molto E brutti. nossos instrumentos e equipamentos E também. gli strumenti e equipaggiamenti erano bruttissimi. Quem era crente no Brasil na década de 80? Ma chi era credente in Brasile negli anni 80 Lembra que quando nós começávamos a adorar, si ricorda che quando cominciavamo ad adorare havia uma glória que se c'era manifestava. una gloria che si Era manifestava. algo impressionante. Era qualcosa di Eu era impressionante. criança Un bambino.
E eu simplesmente lembro disso. Io semplicemente me lo ricordo. Nós ficávamos quietos. Rimanevamo As zitti. crianças não corriam, não falavam I nada. bambini non correvano, non parlavano. Porque havia algo que assustava a gente. Perché c'era qualcosa che ci Era uma spaventava. presença de Deus que parece que dava para pegar com C'era a una mão. presenza di Dio che sembrava che potevamo prenderla con la mano. Mas aí veio a década de 90. Ma poi arriva la década di 90 E apesar da gente ter começado a melhorar muita coisa na e música, anche se abbiamo migliorato molto la a musica, gente já não via aquela glória do già non louvor e vedevamo adoração. più quella gloria nella lode Mas e a década de nell'adorazione. 90 Ma negli anni foi uma 90 década de sinais, prodígios e c'erano milagres na igreja segni, brasileira. prodigi e miracoli nella chiesa E brasiliana. na década de 90, E nel eu 90 já tinha crescido o suficiente. io ero già più grande E abbastanza nesse mover eu nadei de braçada. e in quel movimento lì io nuotavo di bracciate. Era algo impressionante. Era qualcosa di O impressionante. pregador dava um espirro e alguém já era Il batizado no Espírito Santo. predicatore starnutiva e la gente si battezzava nello Spirito Santo. Sobrenatural acontecia sem nenhum esforço. Soprannaturale succedeva senza sforzo. Mas quando chegaram os anos 2000, Ma quando è arrivato il o 2000 mover foi outro. era un altro As movimento. igrejas começaram a Le crescer. chiese hanno iniziato a crescere Mas eu fico olhando e são moveres e diferentes. io guardo e sono movimentazioni di Dio E eu não diverse. sei te explicar porque os moveres são Eu non cíclicos. so spiegarti perché è ciclica la Mas eles cosa. começam e Ma terminam. comincia e finisce. Mas não é porque um terminou Ma non è perché uno è finito que nós não podemos esperar outro. che non dobbiamo aspettare Então l'altro. o ciclo de Elias chegou ao fim. Quindi il ciclo di Elia è arrivato al Mas quando fine. Eliseu está dizendo onde está o Deus de Ma Elias, quando Eliseo dice dove è il Dio di ele Elia, está dizendo um ciclo de avivamento pode ter lui sta terminado. dicendo un ciclo di risveglio è finito. Mas o Deus de todos os Ma avivamentos il Dio continua di tutti i conosco. risvegli è rimasto con noi. Eu gosto de estudar a história de Io avivamentos, amo studiare la storia dei porque nós risvegli. podemos aprender muito com Perché isso. possiamo imparare molto da Mas eu me questo. recuso a viver de saudade do que Ma já mi aconteceu. rifiuto di vivere di nostalgia di ciò che è già Essas coisas successo. apenas me inspiram Queste cose mi ispirano para como Gideão começar a dizer o que é feito das maravilhas que nos affinché come contaram nossos pais. Gedeone io possa iniziare a dire dove sono le meraviglie Sabe- che i nostri padri dicevano. Eliseu era desses inconformados. Ed Eliseo era di questi Ele não inconformati. aceitava nada menor do que aquilo que ele sabia que poderia Lui non experimentar. accettava niente di più piccolo di quanto lui sapeva che poteva aspettare. E isso nos traz uma lição. E questo ci porta a una lezione. Porque nós também não podemos aceitar nada menor. Perché anche noi non possiamo accettare niente di più piccolo. Então, quando você vai estudar a história da igreja em Roma, E quindi vai a studiare la storia della há Chiesa in 2000 Roma, anos atrás, 2000 anni fa, você vai encontrar os crentes mais apaixonados da tu história que vedrai i morriam pelo credenti Evangelho. più innamorati della storia che morivano per il Mas não Vangelo. adianta só a gente chorar de saudade por isso. Ma non basta piangere di nostalgia di O que eu e questo. você precisamos Quello acreditar che io e te dobbiamo é credere que é uma nova história a ser è che escrita. una nuova storia deve Há essere novos scritta. ciclos de avivamento. Un nuovo ciclo di E tem que risveglio. haver em nós a decisão de dizer nós vamos entrar Deve nesse esserci in lugar. noi la decisione di che io entrerò in questo luogo. Bom, para terminarmos, Beh, per finire, eu quero abordar um terceiro aspecto. voglio toccare un terzo aspetto. O primeiro deles era o poder de uma atitude, Il primo era il potere di un'attitudine seja de se conformar ou de não se conformar. che puoi accontentarti o non O accontentarti. segundo, falando da atitude correta, é não aceitar menos do que o prometido. Il secondo è parlando di un'attitudine non corretta, cioè accettare meno di ciò che Mas dovresti. agora eu quero trazer um desdobramento desse segundo Ma ora voglio raddoppiare questo secondo e abordar mais um aspetto da atitude correta de não se conformar. e parlare di un altro aspetto dell'attitudine corretta di non accontentarti É a decisão de deixar o bom e della decisione di lasciare il buono para entrar no melhor. per prendere il migliore. Então vou repetir isso. A decisão de deixar o bom E lo ripeto, la decisione di lasciare il buono para entrar no que Deus tem de melhor. per prendere quello che è meglio. Em 2 Reis, no capítulo 4, In Seconda Re, capitolo 4, uma viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu. una viuva di uno dei figli dei profeti cerca Eliseo. E ela diz, olha, teu servo morreu. E lei dice, guarda, il tuo servitore è morto E deixou uma dívida. e ha lasciato un debito. Agora os credores estão aí Ora quelli che riscuotono sono qui e eles estão querendo levar meus filhos como e escravos. vogliono portare i miei figli come O schiavi. que essa mulher queria? Che cosa questa donna Ela não foi voleva? buscar consultoria financeira. Lei non è andata a cercare una consultoria Ela finanziaria. precisa de uma intervenção de Deus. Lei ha bisogno di un intervento di Dio. E ela foi atrás do cara certo. E lei è andata dietro all'uomo giusto. Porque ele não é só um homem de Deus. Perché lui non era solo un uomo di Ele é Dio. um homem de Deus que joga no time dos Lui è un uomo inconformados. di Dio che gioca nella squadra di quelli che non si Então accontentano. a primeira pergunta de Eliseu para ela: Quindi la prima domanda di Eliseo a lei è o que é stata: que você tem em casa? che cosa hai a casa? Sabe, eu acho algo interessante. Sai, io trovo qualcosa di A interessante. maioria das pessoas olham para os problemas La maggior parte delle persone guardano il problema já desanimando com eles. già disanimati, scoraggiati verso di loro. Os inconformados
quelli che non si accontentano, eles normalmente veem um problema loro normalmente vedono un problema como uma oportunidade para ver o mover de Deus. come un'opportunità per vedere un movimento di E Dio. essa gente é estranha, E questa gente è strana. porque elas parecem ter um ânimo diferente na hora do problema. Perché sembra che loro hanno un animo diverso davanti a un É problema. como se eles estivessem vendo oportunidades do que Deus vai È fazer. come se loro vedessero le opportunità di ciò che Dio Então può ele olha para fare. essa mulher e diz: o que é que você tem em Quindi lui casa? guarda questa donna e fa: che cosa hai Imagina a a casa? cabeça de Eliseu girando ali dentro, Immagino la testa di Eliseo che girava, dizendo por onde é que Deus vai cioè, da começar. dove Dio inizierà. A mulher diz: tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. La donna dice: la tua servitrice non ha É niente tranne un po' di olio. impressionante como os crentes diminuem aquilo que eles Ed è têm. impressionante come i credenti sminuiscono quello che hanno. Eliseu olha e vê uma oportunidade, nós vamos começar daí. Eliseo guarda, vede un'opportunità e dice: ok, inizieremo da lì. E diz: então faz o seguinte, Allora e dice: fa questo. vai e peça vasilhas Vai e chieda dei às vasi suas amigas e vizinhos. alle tue amiche vicine. Mas ele enfatiza vazias, vazias, Ma lo enfatizza: vasi vuoti não poucas. e non pochi. Em outras palavras, In altre parole, o maior número possível de più un numero vasilhas. possibile di E elas vasetti têm que estar vazias e devono essere para que vuoti tenha o maior espaço possível. affinché abbiano il più grande spazio possibile. Por que a orientação é para o maior número de vasilhas? Perché l'orientamento è per il più grande numero di vasi? Porque a Bíblia diz que quando chegou a última vasilha, o azeite parou. Perché la Bibbia dice che quando è arrivato l'ultimo vaso, l'olio si è fermato. Mas a pergunta a ser feita é: Ma la domanda da fare quem è: determina quanto azeite será multiplicado? chi determina quanto olio si É moltiplicherà? o Deus que multiplica o È azeite il Dio che moltiplica ou é a l'olio pessoa que traz as vasilhas? o la persona che porta i vasi? De acordo com o texto, de novo, é a pessoa que traz a Secondo il vasilha. testo, di nuovo, è la persona che Então, o porta i inconformado vasi. sai na frente e já diz o maior número de Quindi uno che non vasilhas. si accontenta dice il numero più grande di E não traz vasi nenhuma pela metade. e non portare neanche una Tem que ter piena. espaço nelas. Ci deve essere spazio. E diz, depois que você trouxe E elas, dice: dopo che li porterai, fecha a porta sobre você e os seus filhos. chiudi la porta con te e i tuoi figli dentro. Então você vai arrumar todas as vasilhas na sua Allora tu frente. metterai tutti i vasi davanti a te. E aí você vai fazer o seguinte: E allora tu farai questo. você vai começar a derramar do azeite que Tu você tem, inizierai a versare l'olio che hai, que não enche nem a vasilha que você che já non tem. riempie neanche il vasetto che hai in E mano. você vai começar a derramar na vasilha E tu vazia que está na sua frente, inizierai na a primeira. versarlo sul vasetto vuoto. Vai derramando, derramando, E derramando. rimani, rivai e vai. Quando encher, Quando è pieno, como é que vai encher? quando è che A è dela não pieno? está cheia, só um pouco. La sua non è piena solo un po', Mas ele já está sinalizando que vai haver ma multiplicação. lui sta già dicendo che si moltiplicherà. Eu disse para essa mulher, quando E encher, lui dice: quando sarà piena, para de derramar o azeite, smetti di versare, pega a vasilha cheia, prendi il vaso pieno, coloca ela para trás. metti da parte. Eu um dia estou lendo esse texto. E un giorno sto leggendo questo Eu testo falei para Deus, é sério que o Eliseu falou isso para essa e mulher? dico: Dio, ma è serio che Eliseo ha detto questo a questa donna? Quando encher, para. Quando è pieno si ferma? O Eliseu achou que ela tinha um retardo mental, Ho será? detto: ma Eliseo ha pensato che lei aveva un ritardo mentale? Que se ele não explica que encheu é a hora de Che se parar, non spiega che se è pieno è ora di smettere di e ela vai ficar o buttare, dia inteiro derramando e lei azeite, o rimarrà azeite tutto il giorno transbordando e enchendo o riversando chão da olio, sala l'olio da che cade casa. per terra e va in tutta la casa. Eu falei para Deus, desnecessária essa Ho detto a explicação. Dio: non è necessaria questa spiegazione. Nessa hora Deus falou comigo. In quel momento Dio mi ha E parlato. revelação é algo difícil de E explicar. rivelazione è qualcosa difficile da Uma spiegare. fração de segundos. È un momento. Você entende coisas Tu comprendi e cose falando por horas parece que não dá tempo de che explicar. parlando per ore sembra che non riesci a spiegarlo. E uma luz brilhou dentro de È mim. una luce divampata dentro E di de me. repente eu entendi E d'un tratto ho compreso que tudo que Eliseu está falando dessa che mulher tutto che Eliseo sta dicendo a questa não donna são só orientações naturais. non sono solo orientamenti naturali. Então ele diz, procura as tuas Lui amigas e dice: vizinhas. cerca le tue amiche vicine, Preste atenção nisso. fai attenzione in questo, Valorize relacionamentos. valorizza le Tem relazioni. muito crente que vive quebrando as pontes de Ci relacionamento. sono molti credenti che rompono i ponti di E relazioni. tem uns crentes, se hoje dependesse de pedir algo emprestado, ninguém ia dar E vasilha ci para sono dei eles. credenti che se dovessero chiedere un vasetto oggi agli amici non avevano uno da Você não chiedere. sabe o dia de Tu amanhã. non sai il giorno del domani. Eu já levei jovens da igreja para Io- comer em casa porque eles não tinham o que Io ho comer. già portato giovani della chiesa a Mas- casa mia a mangiare perché non avevano cosa Mas mangiare. esses jovens Ma cresceram, questi giovani sono cresciuti, prosperaram hanno e prosperato fizeram por mim no futuro muito mais do que eu e tinha hanno feito fatto por per eles me no nel passado. futuro molto di più di quanto ho fatto Você per não sabe o loro. dia de amanhã. Tu non sai il giorno del Eu domani. nunca ajudei essas pessoas com interesse. Io non ho mai aiutato queste persone per Mas você não sabe o interesse. dia de amanhã. Ma tu non sai il domani. Então não quebre as E pontes de quindi non relacionamento. rompi il ponti. A outra coisa que Eliseu diz para ela: Un'altra cosa che Eliseo ha detto a lei: fecha a porta sobre você e os seus chiudi la filhos. porta dietro di te e i tuoi figli. Aquilo que Deus ia fazer Quello che Dio avrebbe não fatto tinha que necessariamente ser guardado em segredo. non doveva necessariamente essere messo Até in hoje o mundo segreto. inteiro sabe o que Fino aconteceu ad naquela oggi casa. tutto il mondo sa cosa è successo in quella casa, Mas há um significado ali. ma c'è un significato lì. O que significa fecha a porta Cosa sobre você e os significa seus filhos? chiude la porta dietro di te e i tuoi figli?
Isso me remete à orientação de Jesus no Questo Sermão mi do Monte. richiama all'orientamento di Gesù nel Sermone del Quando você Monte. entra no seu quarto, Quando entrerai nella tua stanza, fecha a sua porta chiudi la tua porta e fala com seu pai em e secreto. parla col tuo padre in segreto. Eu amo ambientes proféticos em Io amo gli conferências, ambienti profetici nelle onde o conferenze, mover de Deus vem com força. dove il movimento di Dio arriva con forza. Eu amo isso. Io amo Eu questo. não quero parecer que eu estou E non desprezando voglio isso. sembrare che sto disprezzando Mas questo. os maiores moveres de Deus na Ma i minha più vida grandi movimenti di Dio nella mia não vita aconteceram nas reuniões non públicas. sono successi nelle riunioni, Eles foram gerados no secreto, erano stati generati nel no lugar segreto, da oração. nel luogo della Deus quer preghiera. resgatar esse nosso tempo E com Ele Dio a vuole sós. riscattare questo tempo Porque con isso Lui tem da o poder soli. de gerar milagres que Questo nós ha não il temos potere noção. di generare miracoli che noi non possiamo Agora, fare. quando Eliseu está dizendo essa Allora mulher, quando Eliseo sta dicendo a questa donna, quando você terminar de derramar, quando para. finirai di riempire, fermati. Não é porque ela iria desperdiçar Non è perché avrebbe azeite. sprecato l'olio. Ele diz para Lui dice que fermati você coloque a vasilha affinché cheia tu para possa trás. prendere quel vaso pieno e metterlo dietro. Qual é o princípio que está por trás Qual è il disso? principio che è dietro O que Deus questo? faria na vida daquela mulher Quello che Dio avrebbe fatto nella vita di quella não era donna grande milagre, non era un grande era miracolo, uma sucessão de era vários una milagres. successione di vari miracoli. Cada vasilha Ogni vaso era novo era milagre. un nuovo miracolo. Então Eliseu estava dizendo para Quindi essa Eliseo mulher, sta dicendo, depois que Deus já tiver feito o primeiro dopo che milagre, Dio avrà fatto il primo miracolo, tira ele da sua frente, togli davanti a te questa põe para cosa. trás. Metti dietro. Porque ele está dizendo o lugar onde você tem que colocar o Perché seu lui sta foco dicendo il luogo dove deve não é guardare naquilo que Deus já non è in fez, quello che Dio ha già é fatto, naquilo que ele ainda quer è in quello fazer. che lui vuole fare Quem ancora. fica olhando só porque Deus já Chi fez, sta guardando solo quello che Dio ha già perde o fatto foco daquilo que ele quer fazer. perde lo sguardo verso quello che lui vuole Agora, tenta fare. imaginar você vivendo essa Ora, história. cerca di immaginare te che vivi questa Você está storia. derramando o seu pouco de azeite Tu stai versando il tuo poco e ele olio multiplicou a ponto de encher uma nova e quello si vasilha. moltiplica fino a riempire un Mas vaso. você olha a sua e ela ainda tem aquele pouco de E azeite. tu guardi la tua e c'è ancora quel poco E olio. você olha aquela primeira e diz, isso é um milagre de E Deus. tu guardi quell'altra ed è piena e dice è un miracolo. Eu imagino alguns crentes surtando com isso. Immagino alcuni credenti andando fuori di testa per Imagina eles questo. pegando a vasilha e começando a Immagino fazer uma festa. che loro cominciano a prendere quel vaso È a fare l'azeite do festa. milagre. È l'olio del É o miracolo. azeite do milagre. È l'olio del Imagina miracolo. os filhos da mulher querendo Immagina i ver. figli loro, fammi Os vedere. vizinhos ouvindo o barulho e I vicini chegando. che sentono i rumori Mostra arrivano. pra gente. Facci vedere. Não, No. ninguém vai chegar perto Nessuno disso. si avvicinerà a questo. Vendeu azeite. Ah, Vendeu azeite. vendere l'olio Para pagar a conta, que era a orientação per de pagare Eliseu. il conto che era l'orientamento di Eliseo, De jeito nenhum. ma neanche è morto. É o azeite do milagre. È l'olio del miracolo. Quem que pensa assim? Chi pensa così? Quem está olhando para aquilo que Deus Chi fez, sta guardando verso quello che Dio ha mas chegou a fatto, uma conclusão. ma è arrivato a una conclusione. Nunca mais vai acontecer Non outra dessa. succederà mai più di nuovo. Agora, algo que os inconformados fazem. Allora, una cosa che quelli che non si accontentano fanno, Eles olham para o que Deus já fez loro guardano quello che Dio ha e fatto diz muito e obrigado. dicono grazie Signore. O meu coração será sempre Il mio grato, cuore sarà sempre mas o grato, meu foco não estará ma il mio naquilo. fuoco non sarà in questo. O meu foco é a próxima Il mio vasilha. sguardo è il prossimo vaso. E Eliseu diz, quando encher Eliseo a dice, próxima, quando è piena la prossima, põe para trás e metti mira a dietro outra. e vai E alla quando encher a prossima, outra, põe e para metti trás e dietro mira e a vai nella outra. prossima. Não se conforme Non accontentarti con nada menor do con que aquilo que niente Deus se di dispõe meno a di quello che fazer. Dio vuole fare per te. Sabe, algo interessante. Sai, c'è qualcosa di interessante. Quando Deus fala com Josué, no capítulo 13, no verso 1, Quando Dio parla a Giosuè nel capitolo 13, versetto a 1, Bíblia diz que ele já estava de idade la avançada. Bibbia dice che lui aveva già un'età Na avanzata. minha cabeça, já estou olhando para ele como quem merece aposentadoria. Nella mia testa io lo guardo già come uno che merita la pensione. Ele conquistou a maior parte da terra Lui prometida. ha conquistato la maggior parte della terra promessa. Nunca até então houve conquistador como Josué. Mai c'è stato un conquistatore come Giosuè. Eu não sei quanto, se foi 60, 70, 80% da terra já havia sido Io non so conquistada. quanto, se era tipo 60, 70, 80% della terra Mas era presta già atenção no que conquistata. Deus fala com Josué. Ma guarda quello che Dio dice a Giosuè. No capítulo 13, no verso 1 de Nel Josué, capitolo 13, versetto 1 Deus di protesta com Giosuè, ele. Dio protesta con lui. E Deus diz, ei, ainda há muita terra para ser conquistada. E Dio dice, tu sei vecchio, ben avanti negli anni, rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. Um dia eu falei, Deus, isso é jeito de falar Ho com o detto, velhinho? "Oh, Signore, questo è modo di parlare a un vecchietto. Os céus não tinham que estar aplaudindo o I homem? cieli non dovevano applaudire questo Ele uomo. conquistou a maior parte da Lui ha terra. conquistato quasi tutta la terra. Deixa algum outro Ma terminar. lascia che un altro O homem finisca. merece os parabéns. Quello si merita i E o complimenti. Espírito Santo me disse naquela E hora, lo Spirito Santo mi disse os in céus quell'ora, nunca aplaudirão i cieli non applaudiranno alguém mai que conquistou algo menor do que o que lhe foi uno che ha prometido. conquistato qualcosa di più piccolo di quanto gli era Deus stato não prometeu promesso. 60, nem 70, Dio
nem Dio non ha 80% promesso da né terra. 60, né 70, né Deus 80% prometeu della a terra terra. inteira. Dio ha promesso la E ele terra está dizendo intera. por que é que você se E lui sta acomodou antes de dicendo chegar no perché ti lugar que sei eu tinha para fermato você. prima di arrivare al luogo dove ti avevo ordinato di andare. Se nós afinarmos o ouvido com Deus, Se noi ci accordiamo l'orecchio con Dio, você vai perceber que Deus também é do time dos tu inconformados. percepirai che anche Dio è della squadra Aliás, di quelli che non si esses que normalmente accontentano. ele está procurando quando quer Ed è escrever questi história. che lui normalmente sta cercando per quando vuole riscrivere la Eu não storia. estou dizendo que você não deve ser grato pelo que Deus já fez. Io non sto dicendo che tu non devi essere grato per quello che Dio ha già Você estava fatto. orando e um familiar seu se converteu. Tu stavi pregando e un tuo familiare si è convertito. Faça a maior festa que você Fai puder. la festa più grande che Mas tem puoi. outros familiares para se Ma ci converter. sono altri familiari da convertire. Então não é hora de se Quindi contentar. non è momento di A sua accontentarti. célula multiplicou. Il tuo life si è moltiplicato. Faça festa por Fai isso. festa per questo. Mas tem mais multiplicação Ma para c'è più acontecer. moltiplicazione da Você viu succedere. Deus te usar para abençoar a vida de Tu hai alguém. visto Dio che ti ha usato per benedire una vita. Seja agradecido. Sia grato Mas per pega esse quello. testemunho e põe para Ma trás. prendi questa testimonianza, metti E diga, indietro. tem mais história E para dica, ser c'è escrita. un'altra storia da Tem mais scrivere. coisa para Ci acontecer. sono altre cose che devono Se succedere. você jogar no time de Joás Se tu giochi nella squadra di Joas e falar que 3 está bom, e dire che 3 va bene, você vai se enterrar nesse nível de tu ti mediocridade. sotterrerai in questo livello di mediocrità. Mas se você perceber Ma se tu a percepirai diferença de um la inconformista, differenza di un che Fra non con si chi si accontenta conforma, per uno che si accontenta decidir trilhar nesse e lugar, deciderai di camminare in questo luogo, então o céu será o limite. allora il cielo sarà il limite A per te. revolução que Deus quer trazer para a igreja La de Jesus na terra rivoluzione che la Chiesa vuole, che Dio vuole portare alla Chiesa sulla terra depende desse grupo. dipende da questo gruppo Escolherá. che sceglierà. Não é que a gente nasce desse Non è jeito. che noi nasciamo così, A gente escolhe ser noi assim. scegliamo essere così. Eu não vou me conformar Io non mi contenterò com nada menor con niente di meno do que aquilo que Deus tem di para quello minha che Dio vida. ha per me. Então não importa quanta coisa boa nós já vimos. Quindi non importa quanta cosa buona abbiamo già visto, Precisamos ser gratos. dobbiamo essere grati E o tempo todo e tutto il tempo. eu digo para Deus, eu te louvo. Io dico a Dio ti lodo, Eu te sou agradecido, io sono grato a te, mas ainda não estou contente. ma non sono contento, Porque eu sei que o Senhor tem perché mais. so che tu hai di più. E se o Senhor E decidiu se tu hai deciso que era para nós vivermos mais, che era per vivere di più, nenhum de nós tem o direito de ficar contente antes de nessuno di chegar lá. noi ha il diritto di accontentarsi prima di arrivare là. Sabe, há 20 anos atrás eu estava vindo ministrar na Sabote. Sai, 20 anni fa io sono venuto a ministrare nella chiesa Sabot. Não eram tantas igrejas nem tanta gente. Non era neanche tante chiese né tanta gente. E de vez em quando essa turma das antigas olha para mim e diz, pastor, E da un não é tratto lindo o que Deus está fazendo? Tutta questa gente della prima chiesa ci guarda e fa, pastore, non è bello quello che Dio sta facendo? Eu falo, é, Io dico sì, mas tudo isso ma tutto questo é só o começo. è solo l'inizio. Nós temos que sonhar com mais igrejas. Dobbiamo sognare con più temos que sonhar chiese, com uma multidão de dobbiamo gente. sognare con una moltitudine, Que a gente não pode parar. perché non possiamo fermarci. Mas de vez em quando tem gente que diz, não, mover bom era aqueles primeiros anos da Ma ogni igreja. tanto vedo gente che dice, ah sì, il movimento bello era quei primi anni della chiesa. E enterra de uma vez esse Elias. E seppellisce così sto Elia. Essa época já acabou, esse ciclo já Quell'epoca è già terminou. finita, questo ciclo è finito. Quando você olha para Esdras, Quando capítulo guardi 3, Esdra, capitolo 3, e você vê que esse sacerdote reformador, e tu vedi che questo sacerdote que riformatore viveu no período do pós-exílio de che ha Babilônia, vissuto il periodo post-esilio della ele foi Babilonia, instrumento de Deus para reedificar o templo que lui os è stato babilônios destruíram. l'istrumento di Dio per riedificare il tempio che i babilonesi avevano distrutto. Quando chega o dia da consagração, Quando arriva il giorno della a consacrazione, Bíblia fala de dois grupos la Bibbia parla di due gruppi fazendo barulhos diferentes. facendo rumori diversi. Um dos grupos eram os jovens. Uno dei gruppi erano i E a giovani. Bíblia diz que eles levantaram uma voz de júbilo, de E la Bibbia festa. dice che loro hanno alzato un grido di giubilo e di festa. Por que é que eles estão fazendo festa? Perché stanno facendo festa? Porque aquilo que eles só ouviam falar, Perché quello che loro avevano solo sentito dire. eles nasceram e cresceram na Babilônia. Loro sono nati e cresciuti in Babilonia. Eles não conheceram o templo. Non conoscevano il Eles tempio. só ouviram as histórias Hanno solo sentito le de que o storie. lugar onde a di che Shekinah, a glória de il Deus, luogo dove la Shekinah, la gloria di um dia Dio, se manifestou. un giorno si è Agora manifestata. estava destruído. Ora era distrutto. Mas eles têm o privilégio de ver aquele Ma lugar sendo loro hanno il reedificado. privilegio di vedere quel luogo che si è Eles estão riedificato empolgados. e sono Eles estão cheios de esaltati, expectativa, sono imaginando. pieni di aspettative A immaginando. gente vai poder ver alguma Noi coisa vedremo também. qualcosa anche noi. E eles estão fazendo E festa. stanno facendo festa. Mas de outro lado, Ma dall'altro lato tem um grupo c'è un gruppo fazendo outro barulho. facendo un altro E o rumore. barulho do outro grupo, E il rumore di quel gruppo a Bíblia diz que concorria la com Bibbia o dice ruído che do primeiro. concorreva con il rumore del primo gruppo. Quem é outro grupo? Chi è l'altro gruppo? Os velhos. I vecchi. Que barulho eles estão Che fazendo? rumore stavano facendo? Chorando. Piangevano. O que é que está por trás desse choro? Cosa c'è dietro a questo pianto? Saudosismo. Nostalgia.
Basicamente, eles estão olhando para o novo tempo. Basicamente loro stanno guardando il nuovo tempio E estão dizendo nunca que isso aí vai ser tão bom e stanno quanto o de Salomão dicendo foi. questo non sarà mai più bello come era quello di Salomone. Nunca que esse novo avivamento Mai che questo nuovo risveglio vai ser tão bom quanto o que nós já sarà vivemos. bello come quello che abbiamo vissuto Para noi. esse grupo de idosos, E per questo gruppo di que vecchi Deus levanta profetas como che Ageu. Dio innalza profeti come Ageo. Para dizer, ei, a glória da Per última dire, casa "Ehi, será maior do la que a gloria primeira. della seconda casa sarà più grande della gloria della prima. O que é que Deus está dizendo? Quello che Dio sta Eu dicendo. não ando para trás. Io non cammino Eu indietro. ando para frente. Io cammino avanti. O que eu vou fazer Quello che farò é maior do que o que è vocês più já grande viram. di quello che avete Então visto. não era de chorar de E saudade quindi do que non já era da passou. piangere di É nostalgia. hora de nos jubilarmos com a È ora di expectativa do que vem. rallegrarci con l'aspettativa di quello che sta E per eu quero te venire. encorajar nessa E voglio noite. incoraggiarti questa sera. Tem mais. C'è di più. Deus tem mais para mim e para Dio ha você. di più per me e per te. E nós precisamos decidir E correr noi atrás dobbiamo disso. decidere di correre dietro a questo. Você recebe essa palavra? Tu ricevi questa parola? Então vamos ficar em pé Quindi alziamoci in e piedi vamos orar para agitar as águas um e pouco. preghiamo per agitare un po' le acque. Eu creio que Deus quer chacoalhar alguns de nós. Io credo che Dio vuole scuotere un po' di noi, Estamos nos acomodando a algo inferior. che ci stiamo accomodati in qualcosa di più piccolo. Eu creio que Deus quer encorajar outros de nós E penso che Dio vuole incoraggiare altri di noi a avançar para conquistas ainda maiores. ad andare verso conquiste ancora più grandi. Não importa exatamente Non importa esattamente em que tipo de categoria você se in encontra. quale tipo di categoria ti trovi. Todos nós hoje Tutti noi oggi precisamos dar alguma resposta para Deus. abbiamo bisogno di dare una risposta a Dio. E eu creio E io que credo você está num ambiente che sobrenatural. tu sei in un ambiente sovrannaturale. Romanos 10:17 Romani diz que a 10:17 fé vem por ouvir dice che la fede viene e dall'udire ouvir a palavra e de Cristo. dall'udire la parola di A Cristo. palavra liberada. La parola è Ela liberata. tem o poder de mexer Ha il não só com as potere nossas di emoções. toccare non soltanto le nostre Ela emotività, ativa a nossa fé. attiva la nostra E fede. nós precisamos dessa E fé noi abbiamo bisogno di questa para fede entrar nesse novo per lugar. entrare in questo nuovo luogo. Então eu gostaria que nós E orássemos, quindi io volevo che pregassimo. dizendo, Senhor, nós nos arrependemos, Diciamo, Signore, ci pentiamo. porque muitas vezes nos contentamos com algo menor. Perché molte volte ci accontentiamo di qualcosa Do di que più aquilo que o piccolo, Senhor falou. di quello che tu hai Mas se o detto. Senhor prometeu coisas Ma se maiores, tu hai promesso cose più grandi, nós vamos lutar noi lotteremo para conquistar a per plenitude da conquistare terra. la pienezza della tua E não terra. importa se a maior parte já foi E conquistada, non importa se la maggior parte è già stata se ainda conquistata, falta alguma coisa. se manca una Nós qualcosa, queremos te ouvir dizendo, noi vogliamo ascoltarti dicendo ainda há muita terra para c'è conquistar. molta terra ancora da conquistare. Não é hora de parar. Non è ora di fermarti. Não é hora de Non è parar. ora di fermarti. Não é hora de parar. Non è ora di Eu fermarti. tive o privilégio Io ho avuto il privilegio de ter uma conversa especial anos atrás di avere una conversazione speciale anni fa com Reinhard Bonk, que é um dos maiores evangelistas da história da con igreja. Reinhard Bonk, uno dei più grandi evangelisti della storia della Chiesa. Ele já havia preparado toda a sua sucessão no E lui ministério, aveva già preparato tutta la sua mas successione ele nel continuava ministero, ativo nas cruzadas na ma África. continuava attivo nelle sue crociate. E eu perguntei para ele, o senhor tem plano de algum momento parar ou aposentar? E io ho chiesto a lui, tu hai qualche piano di un giorno fermarti e andare in E pensione? eu ainda lembro desse general do E exército mi ricordo ancora di di quel Deus. generale dell'esercito che era lui. dizendo, não. Diceva no. Ele dizia, eu quero ser que nem aquele Boeing Lui 787, diceva voglio essere come quel Boeing 787 que no final da pista che alla fine della está pista na maior velocidade. ha ancora la velocità più alta. Sabe, o tempo todo, Sai, tutto il tempo eu fico me lembrando de um versículo. mi ricordo un versetto, Eu não uso ele non lo uso para dizer que a gente não precisa de descanso físico. per dire che non abbiamo bisogno di riposo, Mas tem muita gente parando para descansar ma c'è molta gente che si ferma a riposare antes de chegar onde deveria. prima di arrivare dove doveva. E um dos profetas E uno dei profeti é usado por Deus è usato per Dio para dizer aqui não é o vosso descanso. per dire qua non è il tuo riposo. E tem hora que eu olho para as coisas ficando E boas. ci sono dei momenti che guardo le cose che diventano belle, Nossas igrejas se multiplicando le lá no chiese che Brasil. moltiplicano in Brasile, Milhares de pessoas migliaia di alcançadas. persone che sono Fico raggiunte. pensando em tudo aquilo que Deus nos deu. Guardo a tutto quello che Dio ci ha dato. E às vezes quando eu estou agradecendo a Deus, E a volte quando sto ringraziando a Dio, quase como quem acredita que chegou onde deveria. quasi come qualcuno che crede di essere arrivato dove doveva, Eu ouço a voz. io sento questa Eu voce. ouço ela desde a minha Io adolescência. sento questo dalla mia Aqui adolescenza. não é o vosso descanso. Qua non è il tuo riposo. Aqui não é o vosso Qua non è il tuo descanso. riposo. E alguma coisa me E acorda. qualcosa mi sveglia. Ainda não é hora de parar. Non è ora di Nós fermarci. temos mais para construir. Abbiamo ancora di più da Nós temos costruire. mais para fazer. Abbiamo ancora di più da E fare. de alguma forma, In un qualche maniera eu oro a Deus io oro a Dio, que Ele prego a Dio realmente te toque hoje. che Lui veramente tocchi Que te oggi. perturbe Che Lui ti hoje. disturbi. Que Ele realmente te incomode. Che Lui ti disturbi veramente. E eu peço a Deus que continue a fazer isso depois
depois que você E sair desse chiedo a lugar. Dio di continuare a fare questo quando andrai via da questa Para que chiesa, nenhum de nós limite affinché nessuno di noi metta dei limiti, aquilo que Ele tem quello prometido. che Lui ha promesso. Tudo que Deus tem falado sobre essa Tutto casa quello vai se che Dio cumprir. sta parlando di questa casa si E compirà. sabe, está na hora da gente parar de dizer sai, que Roma é difícil. È il momento di smettere di O dire tempo che que Roma è nós vivemos é difficile. difícil. Ogni tempo che viviamo è difficile. Nós estamos servindo Deus de todos os Noi avivamentos. stiamo servendo il Dio di tutti i risvegli. Eu não sei o que é que Ele tem em mente, Io non so cosa Lui ha in mas mente, eu estou decidido. ma io sono deciso. Eu quero cooperar com Ele para experimentar e ver aquilo que Ele Io vai voglio fazer. cooperare con Lui affinché questo avvenga e io possa servirlo. Vamos orar por alguns Quindi instantes. preghiamo per alcuni Vamos momenti. clamar a Deus que a fé desperte. Clamiamo a Dio che la fede si risvegli. Se o Espírito Santo tem te mostrado que você se conformou e parou antes da hora, Se se lo arrependa Spirito disso. Santo ti sta facendo vedere che ti sei accomodato e ti sei fermato prima del momento, pentiti. Peça um novo ânimo a Deus. Chieda un nuovo animo a Dio E ore que o Espírito Santo, e preghi che lo Spirito que é Santo, chamado na Bíblia de o Espírito da fé, che è chiamato nella Bibbia lo Spirito di que Ele fede, incendeie o seu che coração. Lui infuochi il tuo cuore. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Faça isso, fala com Fai Deus. questo, parla con Dio. Do seu jeito, da sua Al tuo maneira, com as modo, suas nella palavras, con le tue parole, do jeito que você achar melhor. così come troverai meglio. Eu pedi para você ficar em pé, mas ore como você Io ho quiser. chiesto a te di stare in In piedi, pé, ma prega sentado, come de vuoi, joelhos, in voz piedi, alta, in voz seduti, baixa. voce bassa, voce alta, in ginocchio. Eu quero fazer uma primeira oração, Voglio fare una prima preghiera, mas eu não quero que a gente pare só no final dela. ma non voglio che ci fermiamo alla Você fine di nem questa precisa ficar preghiera. ouvindo a minha oração, você Tu já pode fazer non a devi sua. neanche ascoltare la mia preghiera, puoi iniziare già a fare la tua. Espírito Santo sopra sobre nós. Spirito Santo soffia su di noi. Sopra o teu fôlego de vida Soffia nesse il tuo- lugar. il tuo alito di vita in questo luogo. Desperta-nos hoje. Risvegliaci oggi. Desperta-nos hoje. Risvegliaci oggi. Que possamos, ó Deus, tomar uma Che decisão possiamo a Dio prendere una de decisione cooperar contigo, di cooperare con de te, interagir com as palavras di proféticas, interagire con le parole de profetiche, não nos conformarmos com nada menor do que as tuas di non promessas. conformarci con qualcosa di più piccolo delle tue Nós promesse. queremos ter uma fé ousada. Noi vogliamo avere una fede che E è nós audace. oramos por E despertamento. noi preghiamo per un risveglio. Nós oramos que o Senhor mexa não apenas com a nossa Noi mente, preghiamo che tu tocchi non soltanto la nostra não mente, apenas as nossas non emoções, soltanto le nostre mas emozioni, principalmente ma principalmente o nosso il espírito. nostro Que spirito. haja uma descarga de fé, Ci sia una scarica di que fede, haja uma liberação dos ci céus, sia una liberazione dei que haja cieli, ativação profética che nessa ci noite. sia attivazione profetica Em questa nome sera. de Jesus. Nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. E que venha um novo E tempo che venga il nuovo tempo de experiências novas e di maiores, esperienze nuove e più de grandi, conquistas novas di e maiores. conquiste nuove e più grandi. Que venha o novo. Che venga il nuovo. Que venha o Che novo. venga il nuovo. Que venha o Che novo. venga il nuovo. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù.
Oggi parlavamo di questi vasi prima di venire qua e c'è stata una parola. Stavamo seduti a bere qualcosa dopo il gospel di stamattina a Latina e c'è stata una parola per noi da parte del pastore Virginia che ci ha detto: tutti i vasi possibili. Tutti i vasi possibili. E il pastore Subira oggi ha confermato completamente qual è l'orientamento che Dio ha per noi, qual è la volontà di Dio per noi, che è quella di tutti i vasi possibili. Sta a noi, sta come noi reagiamo alle parole profetiche. Come ha detto il pastore, mi ha colpito tantissimo perché sono tutti i vasi possibili. Io questo voglio insieme a voi. Alziamo le nostre mani, io voglio dichiarare insieme: noi abbiamo una città da conquistare, è una città grande, è una città con un passato glorioso e con un presente buono, ma un futuro da costruire ancora più glorioso, perché è una città forte, è una città chiave anche nella cristianità, ed è una città dove la battaglia può essere dura quanto vogliamo, ma non è interessante quanto è dura, perché il Dio che è con noi è più forte di qualunque battaglia e ci sta dicendo semplicemente che noi non dobbiamo accontentarci, c'è qualcosa di più. Noi stiamo andando, stiamo per chiudere l'accordo per la nuova chiesa, che è un posto molto più grande di questo, ed è un passo di fede che stiamo facendo. Vogliamo fare quello e vogliamo pensare anche da adesso al passo dopo, perché vogliamo tutti i vasi possibili, non vogliamo accontentarci. Il pastore Alessandra da 30 anni dice: non voglio accontentarmi delle padelle piccole. È un suo pensiero fisso, è qualcosa che è dentro di noi, è dentro questa chiesa, è dentro questo ministero, e noi vogliamo abbracciarlo completamente, vogliamo continuare a dichiararlo e vogliamo riprenderlo. Se per caso ci siamo distratti o ci siamo accontentati, vogliamo smettere di avere quell'atteggiamento e ricominciare a guardare più avanti che dietro. Non possiamo guardare contemporaneamente avanti e dietro, bisogna scegliere: o si guarda dietro o si guarda davanti. E noi guardiamo avanti e alziamo le nostre mani davanti a te, Signore, perché vogliamo chiederti. Io stavo pregando e ti stavo chiedendo: dammi una parola per questo ministero. Io ti chiedo parole profetiche per questo ministero, ti chiedo parole per noi pastori, per tutte le persone che collaborano con noi, per ogni membro di questa chiesa, che possa essere un contributo che viene dal cielo per la direzione che tu ci vuoi dare, perché so che tu vuoi farci conquistare questa città, perché lo facciamo per te. Abbiamo imparato a fare le cose per te, abbiamo imparato a metterci da parte e a fare il nostro, fare la parte nostra, reagendo nel modo giusto alle tue sollecitazioni. Abbiamo imparato che la gloria è tua, abbiamo imparato che non la dividi con nessuno, abbiamo imparato però che ti fidi di noi, e noi vogliamo rispondere a questa fiducia. Vogliamo rispondere dichiarando che quello che è davanti è più importante di quello che abbiamo alle spalle, e che noi siamo pronti a essere quel popolo che non si accontenta, a essere quel popolo che ha il desiderio di avere più vasi, tutti i vasi possibili, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per questa parola, grazie, Signore, per questa giornata, grazie per questa amministrazione, grazie per come tu ti prendi cura di noi, ministri al nostro cuore, ci dai direzione, ci dai visione, ci dai futuro, ci fai guardare davanti e ci ricordi cosa è importante e ci ricordi qual è la direzione dove guardare. Io ti ringrazio per ogni ministro, ti ringrazio per ogni parola, ti ringrazio per la tua chiesa, per il tuo corpo, perché quello che fa la differenza sono le relazioni che abbiamo tra noi e che abbiamo con te, per poterti ascoltare e seguire. Nel nome di Gesù. Amen. E amen.
Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.